Graça e paz. Bem-vindo à nossa segunda semana da série de Natal. Nós amamos fazer planos, não é? Desde pequenos desenhamos o roteiro da nossa vida. Com 20 anos vou me formar, com 25 vou casar, com 30 terei meu primeiro filho, com 40 serei gerente. Nós escrevemos o roteiro e esperamos que Deus apenas assine embaixo. Mas e quando Deus decide rasgar o roteiro? E quando a gravidez vem antes da hora ou não vem? E quando o emprego acaba ou a doença chega? Natal começou com a maior interrupção de um roteiro da história. Uma jovem que tinha tudo planejado para um casamento tranquilo, de repente se vê no centro de um escândalo divino. Eu sou Rogério, pastor da Primeira Igreja Batista em Santa Luzia, Bahia. E hoje vamos aprender a lidar com o susto de quando Deus muda os nossos planos. Vamos para Nazaré. Encontraram uma jovem chamada Maria. Ela já estava noiva, provavelmente cuidando dos preparativos do seu enxoval. E então, o céu invade o quarto dela. Lucas 1, versículos 30 e 31 nos diz: Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. E no versículo 34, a resposta honesta dela. Então Maria disse ao anjo: Como será isso, se eu não tenho relações com homem algum? Como será isso? A pergunta de quem vê a lógica humana desmoronar. Pense no custo desse anúncio para Maria. Naquela cultura, uma gravidez fora do casamento não era apenas um, entre aspas, imprevisto. Era um crime punível com a morte, apedrejamento. Ou, no mínimo, com a morte social, vergonha eterna. O plano de Maria era simples: casar com José, ser uma boa esposa, viver em paz em Nazaré. O plano de Deus era ser mãe do Messias, enfrentar a vergonha pública, fugir para o Egito e ver seu filho morrer numa cruz. A intervenção de Deus custou a Maria a sua reputação e o seu conforto. Imagine que você contratou um arquiteto para desenhar a casa dos seus sonhos. Você pede uma casa pequena, segura e com cercas altas, confortável. Mas o arquiteto olha para o terreno da sua vida e diz: Não, esse terreno não é para uma casa pequena, é para um castelo. É para uma fortaleza que vai abrigar muita gente. E ele rasga sua planta baixa e começa a cavar fundações muito mais profundas do que você queria. Dói, assusta, parece que ele está destruindo o terreno. Mas ele não está destruindo, ele está expandindo. A interrupção de Deus na vida de Maria e na sua não é para diminuir você, mas para expandir o propósito da sua vida. O plano de Maria era uma casa segura. O plano de Deus era a salvação do mundo. Deus sempre interrompe nossos pequenos planos para nos introduzir em propósitos gigantes. A pergunta de Maria: como será isso? É válida. Deus não se ofende com a nossa dúvida honesta, mas a resposta do anjo é a chave. O Espírito Santo virá sobre você, porque para Deus não haverá impossíveis. Como reagir quando o roteiro muda? 3 atitudes. Primeiro, não lute contra a caneta de Deus. Quando o imprevisto acontece, nossa primeira reação é raiva. Porque agora, gastamos energia tentando colar o roteiro antigo de volta. Pare, respire, aceite que a caneta está na mão de um autor que escreve histórias melhores que as suas. Segundo, faça a pergunta certa. Como? Não por quê. Por que isso aconteceu? Geralmente nos leva à amargura. Maria perguntou: como isso se fará? Ou seja, Deus, eu não entendo, mas estou disposta. Me mostre como caminhar nisso. Troque a revolta pela curiosidade santa de ver o que Deus vai fazer. Confie na graça, não na lógica. O anjo disse: você achou graça. Você não vai atravessar essa mudança de planos porque você é forte ou inteligente. Você vai atravessar porque a graça de Deus vai te sustentar.
Onde a lógica termina, a graça começa. A maior mudança de roteiro não foi na vida de Maria, foi na vida de Deus. Jesus, o Filho Eterno, mudou seu endereço. Ele deixou a glória, o conforto e a adoração do céu para vir para a sujeira, a rejeição e a cruz na terra. Por que ele aceitou essa mudança radical de planos? Para incluir você na família. Se você sente que a sua vida está fora de controle, entregue o roteiro para aquele que escreveu a história da salvação. Aceitar a Cristo é dizer: Senhor, escreve minha história a partir de agora. Guarde essa verdade. Uma interrupção nos seus planos pode ser um convite para o propósito de Deus. Amanhã vamos falar sobre o homem que estava ao lado de Maria, José, e o dilema terrível que ele enfrentou. Se você está vivendo uma mudança de planos, comente: eu confio no autor. Que Deus te dê paz no meio do imprevisto. Até amanhã.